Em 1534, o Brasil, recém-descoberto pelos portugueses, se viu diante de um novo capítulo: a divisão do seu território em capitanias hereditárias. Essa decisão marcou o início da colonização sistemática do Brasil. O objetivo era claro: garantir a posse da terra, explorar seus recursos e proteger o território de invasores. A vastidão da terra representava um desafio imenso para Portugal. Foi nesse contexto que surgiu o sistema das capitanias hereditárias, inspirado em experiências anteriores nas ilhas do Atlântico. A ideia era simples: conceder grandes faixas de terra a nobres portugueses, os donatários, que se tornavam responsáveis por povoar, defender e explorar economicamente suas capitanias. No século XVI, Portugal vivia um período de grande expansão marítima e comercial. As descobertas de novas terras, como o Brasil, abriam um leque de oportunidades, mas também traziam grandes desafios. A ameaça de outras nações europeias, interessadas nas riquezas do Novo Mundo, era constante. Franceses, ingleses e holandeses rondavam a costa brasileira, buscando estabelecer seus próprios domínios. A necessidade de colonizar o Brasil de forma efetiva era urgente. Diante desse cenário, o sistema de capitanias hereditárias se apresentava como uma solução viável. O sistema de capitanias hereditárias se baseava na doação de grandes extensões de terra a particulares, os donatários. Inspirado em experiências anteriores nas ilhas do Atlântico, representava uma aposta no empreendedorismo colonial. Os donatários, em sua maioria membros da nobreza portuguesa, recebiam uma carta de doação que lhes concedia a posse da terra e uma série de direitos e deveres. Cabia a eles colonizar, defender e explorar economicamente suas capitanias, além de administrar a justiça e arrecadar impostos. Em troca, tinham direito a privilégios, como a cobrança de impostos e a exploração de recursos naturais. A ideia era que os donatários investissem seus próprios recursos na colonização, obtendo lucro com a exploração econômica da terra. Atravessar o Atlântico e desembarcar em terras desconhecidas era apenas o primeiro passo para os donatários. A jornada era longa e cheia de perigos, com tempestades e doenças ameaçando a tripulação. Ao chegarem ao Brasil, eles se deparavam com uma série de desafios. O desconhecido os aguardava, com terras vastas e inexploradas. A vastidão da terra, a resistência indígena, a falta de recursos e as dificuldades de comunicação com a metrópole tornavam a tarefa de colonizar uma verdadeira epopeia. Cada passo era uma luta pela sobrevivência. As tribos indígenas, defensoras de seus territórios, reagiam à presença dos colonizadores com resistência. Conflitos eram frequentes e muitas vezes violentos. A falta de infraestrutura e de mão de obra qualificada dificultava a implantação de lavouras e a exploração dos recursos naturais. Os colonos enfrentavam dificuldades constantes para cultivar a terra. As doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, dizimaram muitos colonos. A falta de conhecimento médico agravava a situação. A comunicação com a metrópole era lenta e precária, tornando a administração da colônia ainda mais complexa. Mensagens levavam meses para chegar, criando um vácuo de informações. Pernambuco, o auge do açúcar e o sucesso de uma capitania. Enquanto algumas capitanias enfrentavam dificuldades, Pernambuco se destacava como um exemplo de sucesso. Sob a administração de Duarte Coelho, a capitania se tornou um polo de produção açucareira, atraindo investimentos e impulsionando a economia colonial. Duarte Coelho adotou medidas que contribuíram para o sucesso da capitania. Ele estabeleceu boas relações com os indígenas, garantindo a paz e a mão de obra para as lavouras. Investiu na construção de engenhos de açúcar, modernizando a produção e aumentando a produtividade. A localização privilegiada de Pernambuco, com terras férteis e clima favorável ao cultivo da cana-de-açúcar,
também contribuiu para o sucesso da capitania. Fracassos e conflitos. As dificuldades do sistema de capitanias. Apesar do sucesso de algumas capitanias, como Pernambuco, o sistema enfrentou dificuldades que levaram ao seu declínio. A falta de recursos financeiros, a resistência indígena, a distância da metrópole e a falta de experiência administrativa de alguns donatários contribuíram para o fracasso do sistema. Muitos donatários, atraídos pela promessa de riquezas fáceis, não estavam preparados para os desafios da colonização. As guerras e os conflitos com os indígenas geravam um clima de insegurança e atrasavam o desenvolvimento das capitanias. Além disso, a coroa portuguesa não fornecia recursos suficientes para a colonização, sobrecarregando os donatários. Rumo à centralização. A implantação do governo geral em 1548. Diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decidiu, em 1548, implantar o governo geral no Brasil. Este novo sistema foi uma tentativa de resolver os problemas administrativos e de defesa que surgiram nas capitanias. A criação de um governo centralizado, com sede na recém-fundada cidade de Salvador, visava a fortalecer a administração colonial e centralizar o poder nas mãos da coroa. Salvador foi escolhida por sua localização estratégica e por ser um porto natural. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil com a missão de unificar a administração colonial, combater a resistência indígena, estimular a colonização e defender o território de invasores. Ele trouxe consigo uma equipe de administradores, soldados e colonos. O sistema de capitanias hereditárias não foi totalmente extinto com a implantação do governo geral. As capitanias continuaram a existir, mas com uma nova estrutura de supervisão. Algumas capitanias continuaram a existir, mas sob a supervisão do governador-geral, que passou a ter autoridade sobre todos os donatários. Isso permitiu uma maior coesão e controle sobre as terras e a população. A centralização administrativa permitiu à coroa portuguesa exercer um controle mais efetivo sobre a colônia e organizar a defesa do território. Com isso, a coroa pôde implementar políticas mais uniformes e garantir a segurança contra ameaças externas e internas. Legado das capitanias. A divisão territorial que perdura. Apesar de sua curta duração, o sistema de capitanias hereditárias deixou um legado duradouro na história do Brasil. A divisão territorial estabelecida pelas capitanias serviu de base para a organização administrativa do Brasil colonial e influenciou a formação das fronteiras internas do país. As capitanias, com suas características próprias e vocações econômicas distintas, contribuíram para a formação de uma identidade regional no Brasil. O desenvolvimento desigual das capitanias resultou na formação de regiões com características culturais e econômicas específicas. A experiência das capitanias hereditárias forneceu à coroa portuguesa importantes lições sobre a administração colonial. O sistema de capitanias hereditárias, implantado em 1534, marcou o início da colonização sistemática do Brasil. Este sistema foi uma tentativa de organizar e controlar o vasto território recém-descoberto. A divisão do território em capitanias, concedidas a donatários, buscava garantir a posse da terra, explorar seus recursos e proteger o território de invasores. Cada donatário tinha a responsabilidade de desenvolver sua capitania. Apesar dos desafios enfrentados, como a resistência indígena, a falta de recursos e a distância da metrópole, algumas capitanias, como Pernambuco, prosperaram. Pernambuco se destacou pela produção de açúcar, que se tornou uma das principais atividades econômicas da colônia. No entanto, as dificuldades do sistema levaram à implantação do governo geral em 1548, centralizando a administração colonial.
Esta mudança visava melhorar a governança e a defesa do território. A divisão territorial estabelecida pelas capitanias influenciou a organização administrativa do país e a formação das fronteiras internas. Essas divisões ainda podem ser vistas na estrutura dos estados brasileiros atuais. Em suma, o sistema de capitanias hereditárias desempenhou um papel fundamental na formação do Brasil colonial, moldando a história, a cultura e a geografia do país. Sua influência é sentida até os dias de hoje.